eu aprendi um macete muito legal para decorar as coisas. Eu vou ensinar para vocês. Que é sobre, né, a classificação das lesões por pressão e aí tratamento. Eu vou mandar para vocês depois o resuminho que eu fiz, mas beleza. O que a gente precisa saber? Classificar a lesão primeiro. Estágio 1, só tem hiperemia. Estágio 2, afeta epiderme, derme ou ambos. Terceiro, a gente já tem necrose. E o quarto, a gente tem essa necrose, mas a gente tem infecção ou afeta a proeminência óssea, a articulação e outra cavidade. Então, o que define elas, né, é a gravidade mesmo. Então, beleza. Vamos agora entender o que a gente faz em cada uma delas. O que eu falei que tem de diferente na lesão de primeira e segundo estágio? Elas não têm necrose. Se ela não tem necrose, a gente não precisa desbridar, que é retirar, né, tecido morto, porque não tem tecido morto para tirar. A de terceiro e quarto estágio, elas já têm necrose, então a gente precisa desbridar. Então, a gente vai utilizar agentes desbridantes. Eu resumi todo aquele quadro lá de negócio desse jeito, que só tem 6 bagulho pra vocês lembrar. Ah, Giovana, mas a gente só precisa disso? Praticamente. O hidrocoloide e o ácido graxo, a gente vai utilizar em lesões de primeiro e segundo estágio. O hidrocoloide, ele pensa nele como uma massa servida para fazer a proteção daquele local. Então, a gente vai utilizar o hidrocoloide quando tem chance de cisalhamento. Já o ácido graxo, que vai ser aquele olhinho que o professor comentou na aula, ele vai servir para a gente usar em áreas que não tem cisalhamento, ou tem pouco. Porque se ficar, né, fazendo cisalhamento, vai piorar a lesão e vai tirar o óleozinho essencial. Então, não vai adiantar a gente passar ele, cisalhamento. Então, beleza. Aí, a gente vai agora para os agentes desbridantes, que a gente tem 3. Alginato, hidrogel e papaina. Alginato, todos os 3 a gente vai utilizar em lesões de terceiro e quarto estágio, porque eles são agentes desbridantes. O alginato a gente vai utilizar quando tem exudato, porque a gente lembra de absorção. Se precisa absorver esse exudato, precisa ser alginato. O hidrogel e a papaina, eles só vão agilizar, né, o processo de desbridamento por meio das enzimas lá. O hidrogel a gente vai utilizar quando tem sangramento. Então, o hidro a gente lembra de água. No sangue tem bastante água, né? E a papaina a gente lembra que a gente vai utilizar quando não tem sangramento, que são aqueles tipos de necrose seca. E a terapia de pressão negativa a gente só vai utilizar quando tiver desbridado. Então, tem uma lesão desbridada, a gente usa terapia de pressão negativa para poder incentivar, né, a cicatrização, que é uma terapia mais cara, né, e mais que acelera, né, esse processo de cicatrização depois que desbridou. Esses aqui a gente falou, né, das coberturas primárias. Agora a gente vai falar das secundárias e das terciárias. A secundária a gente vai lembrar de GCM, polícia, tá? E aqui nas terciárias a gente vai lembrar de F, tá? Guarda no coração. GCM, G de gaze, C de compressa, M de malha. A gente vai lembrar que a gente está descendo a complexidade. Então, gaze, a gente está falando de uma lesão superficial. Na GC, compressa, a gente está lembrando de lesões profundas. E M, né, de malha, a gente vai lembrar de lesões que sangram.
Beleza, complexidade. Aqui no F é a mesma coisa. A gente vai lembrar de esparadrapo, que é o mais simples, filme e espuma. Tá? Ah, Giovanni, o crepe? O crepe a gente só vai utilizar em estruturas anatômicas circulares. Então, a gente lembra de C de circular e C de crepe. A gente agora vai descer a complexidade com base no F. Então, esparadrapo a gente vai utilizar em pele adjacente íntegra. Normal, né? A gente lembra de esparadrapo, a gente usa em lugar íntegro. Filme, a gente vai utilizar em pele sensível ou prejudicada. E bota de proteção, que é a espuma, a gente vai utilizar quando já tem lesão. Guarda isso na mente. Vamos para a tabela agora, que é a mais importante. A gente vai avaliar uma por uma para a gente ver que é de buenas. Também a gente vai descendo a complexidade, lembra disso. Lesão de primeiro estágio, a gente só tem hiperemia. Áreas com moderada alta exposição ao cisalhamento e hidrocoloide, igual a gente já comentou. Pouca exposição ao cisalhamento, ácido graxo. Isso aqui, foda-se. Estágio 2. A gente tem o primeiro estágio, que é uma bolha, que a gente já tem ali alguma alteração na epiderme, mas a gente não tem nenhuma lesão, né, feia. Tá, a epiderme tá intacta, né? Às vezes a pele também está. Aí a gente usa GCM, a gente usa por grau de complexidade. Então, a gente vai utilizar a gase, que é a primeira, mais o ácido graxo essencial. A lesão superficial, a gente vai utilizar a lesão, né? A gente já tem uma lesão aqui formulada. Então, a gente vai utilizar a malha, que a gente lembra, GCM. G tá íntegro, C já tem uma área mais sensível, M a gente já tem uma lesão. Então, a gente usa malha. Agora, não tem exudato, a gente usa hidrocoloide. Porque o que me adianta a gente passar um hidrocoloide uma área que tem exudato? Não vai entrar nada. Então, a gente usa só malha quando tem exudato. Beleza, deixa eu limpar esse aqui que tá feio. Vamos agora para o estágio 3 e 4. Mesma lógica. Escara e necrose úmida. Sem sangramento, o que eu falei que a gente usa quando não tem sangramento? Papaína. Se a gente tem sangramento, use hidrogel. Mesma coisa. Esfacelo. A gente tem pouco, moderado, ou seja, não tem nada ali tampando? Papaína. Ai, tem sangramento. Hidrogel. Exudato. O que a gente lembra? Que a gente usa quando tem exudato? Alginato. Então, alginato. Independente de ter infecção ou não, a gente usa alginato. Tecido de granulação. Sem sangramento. Por que a gente usa quando não tem sangramento? Papaína. Ai, tem sangramento. Hidrogel. E aqui a gente já tem uma lesãozinha, né? Então, a gente usa malha não aderente. Ferida complexa. Já tá desbridada. A gente usa terapia por pressão negativa e alginato. Por que a gente usa alginato aqui? Só Deus sabe. Lembra que tem alginato no final. Mas faz sentido, não faz? Alginato a gente usar quando tem exudato. E a questão do sangramento ou sem sangramento. Se a gente tem sangramento, na verdade, sem sangramento a gente usa papaína. Se a gente tem sangramento, use hidrogel. Fechamos.